Começa agora, pela Rádio Toques de Aruanda, programa Alquimística, com a terapeuta holística Lisa Cardoso. Oferecimento, Espaço Esotérico Alquimística, consultas de tarô e baralho cigano online e diversos cursos do segmento holístico. Acesse www.alquimistica.com.br. के मत वाले काजल को मेरा सलाम जुल्फों के काले काले बादल को मेरा सलाम घायल कर दे मुझे. Boa tarde, meus queridos ouvintes da Rádio Toques de Aruanda. Como vocês estão? Gente, estamos aqui mais uma vez, uma quinta-feira, com o programa Alquimística, hoje ao vivíssimo. Gente, muito obrigada por todo o carinho, toda a compreensão. Semana passada eu não pude estar aqui por um motivo de saúde, né? Já na outra semana já fiz o programa meio rouca, mas todo mundo pega gripe, né? Todo mundo fica doente, né? Até a gente, né? Então faz parte aí. E primeiro de tudo eu quero agradecer a todas as orações de muita gente aí que mandou recado via Messenger, né? A querida Marli, lá de Caicó. Marli, recebi todos os seus recados. Obrigada, minha querida, por toda a força. A Andréia, recebi o seu ritual aí do povo cigano. Já fiz, já acendi as velhinhas. Obrigada, minha flor, pela força. Fiz sim, muito obrigada pela sua intuição. Toda intuição é bem-vinda, né? Que é engraçado, né? A gente tá aqui falando de intuição para vocês, a gente fala de coisas de... Ensina uma receitinha aqui, outra ali. Eu achei muito bonito e muito legal, né? Desse carinho de vocês, de terem mandado também as receitinhas, as orações aí. Valeu de coração. E eu tenho certeza que a oração de vocês me ajudou bastante. Muito, muito, muito. Gente, muito obrigada aí pelo carinho. Vamos começar pelos famosos beijos, abraços, aquilo de sempre. Eu quero começar em especial por toda a equipe da rádio, né? Obrigada aí pela força, pelo carinho. Obrigada, Alain, por todo esse carinho, toda essa força aí que você tem me dado, né? Tenho dois beijos muito especiais que aconteceram hoje, né? Duas pessoas bastante especiais na minha vida, que é a doutora Luciana. Lu, se você estiver ouvindo lá aí do Hospital São Carlos, doutora Luciana, psicóloga do Hospital São Carlos, que me aguenta, né? Quando eu chego lá, toda... precisando de ajuda no hospital. Doutora Luciana, um grande beijo. E para o meu querido doutor Nicolas, que Deus lhe abençoe todos os dias. Um grande beijo de coração. Se você estiver aí ouvindo, sei que vocês devem estar aí pela UTI, mas se estiver ouvindo, um grande beijo de todo o coração. Obrigada por todo o carinho que vocês sempre me atendem aí no hospital. Tem os beijos clássicos, né? O beijo da Carol, né? Não olhei no Face se vai ou não, mas Carol, se estiver aí, beijo, guria, de todo o coração. Cris, Sol, eu falei pra você ontem que não ia fazer programa, tô eu aqui, Solzinha, um grande beijo, divirta-se aí no Tamboré. Pra quem mais? Deixa eu pensar, pra Natália, querida, pro Alberto, pra Raquel, pra Rita, que sempre escuta também lá da Itália. Gente, muitos, muitos beijos. Se eu esqueci de alguém, me perdoem, mas tá aí os beijos sempre dados, de sempre, de coração. E agradeço muito todas as orações, simpatias, magiazinhas, fiz todas e tô recebendo reiki também. Obrigada aos reikianos que mandaram muito reiki pra cá também. Muito obrigada de coração. Gente, vamos lá. Vamos começar por onde, né? Tem tanta coisa, né? 2 semanas sem falar, tem muito assunto aí, né, perdido. Eu vou começar falando dos ganhadores da bolsa de 50% do curso via conference. Dessa vez, vocês capricharam e me deixaram numa situação delicada, viu? Tanto que eu falei que ia sortear 6 bolsas e acabei sorteando 7. Porque vieram tantas frases boas, tantos bons motivos para eu dar a bolsa de 50% do curso via conference, que começa dia 4, que sem ser essa segunda-feira é a próxima, das 8 da noite até as 10, via conference, com aulas presenciais, né? E como tem muita gente de fora, quem sabe a gente consegue fazer um final de semana aí
e reunir para a gente fazer um apanhadão aí com todas as dúvidas e jogar ao vivo, que nada como jogar ao vivo e a cores. E, desculpa, gente. Os ganhadores eu só vou falar o nome e de onde é. E no site também eu só vou publicar o nome, a frase de onde é e vou mandar o e-mail direitinho para quem é que foi o vencedor. Não vou revelar o nome completo como sempre, tá? Então vamos lá. A Márcia Regina, de Cachoeirinha. Márcia, parabéns, assim, a sua frase foi ótima, vai estar publicada no blog, no site, vocês vão ler. Márcia, parabéns. Para Regiane, de Campo Grande. Para Uiara, nome diferente, hein, minha flor? De Goiânia. Para o Rodrigo, de Manaus. Para o Cássio José, de Campina Grande. Para Deise, de Carapicuíba. E para Mariene, de Campo Grande também. Nossa, quanta gente de Campo Grande, agora que eu percebi. Gente, parabéns, as frases foram ótimas, os motivos são excelentes de vocês quererem realmente aprender a arte do tarô. Achei muito bacana o motivo de cada um. Tiveram mais motivos, tiveram várias pessoas com bons motivos, né? Para estar aí ganhando essa bolsa de 50% de desconto no curso via conference. Mas eu tinha que escolher 6. Mas foram tantas que eu acabei escolhendo 7. Então, parabéns aos ganhadores. E tá aí, vou mandar os links direitinhos para vocês estarem efetuando suas matrículas. E a gente começar o nosso curso no próximo dia 4. Tudo bem? Para quem não ganhou, fica para uma próxima, né? Que vai ter próximas, com toda a certeza do mundo. E tem mais. Por falar em próxima, hoje nós vamos falar de reiki, da cura do reiki, né? De várias coisas bacanas. Dia 27 agora, domingo, tem curso de reiki. Ainda tem matrículas abertas. E eu resolvi, já que eu fiquei uma semana de cama pensando nas coisas, vou dar um presente para os ouvintes da Rádio Toques de Aruanda. Quem fizer a matrícula, efetivar a matrícula, tudo direitinho, em vez de R$125, que é o valor do curso, que é 100 do curso e 25 da apostila, quem fizer a matrícula hoje ainda, ou vou deixar até amanhã, meio-dia, vai fazer o curso por R$100. Eu vou dar a apostila para vocês, é um presente de mim para vocês. Não adianta falar assim, nossa, a Elisa ficou em casa pensei e acho que vocês merecem isso. Então, para esse final de semana, para esse domingão, dia 27, aqui em São Paulo, né, pertinho do metrô Vila Matilde, um domingão delicioso, recheado aí, de muita energia boa, da energia do reiki. Quem efetuar a matrícula entre hoje e até amanhã, meio-dia, eu vou estar deixando o link disponível no site para efetuar o valor de R$100 no curso de reiki. Tá ok? Tá valendo, viu, gente? Então, vamos lá. Muita gente me pergunta assim, Lisa, o que é o reiki? Né? Eu sempre vejo milhões de perguntas, vem via e-mail, várias formas. Como é que cura? Tem religião? Não tem religião? Como é que eu faço? Como é que acontece? O que eu mais amo no reiki, eu já falei isso em alguns programas, de uma forma muito mais sutil, de uma forma bem por cima, assim, que o que eu gosto muito no reiki é que ele não tem conotação religiosa, é a primeira coisa que eu gosto muito nele. Então, qualquer um de nós podemos ser reikianos, né? E o melhor do reiki, além dele ser um processo de autocura, da gente conseguir se autocurar de muitas coisas, não de tudo, porque a gente também precisa de médico, que é uma coisa que a gente tem que deixar muito claro sempre. Muitas vezes as pessoas elas vão buscar o caminho da espiritualidade, e aí elas acham que não precisam mais de médico, não precisam mais olhar a rua para atravessar, não precisa tomar cuidado para ver se colocou o copo no lugar certo, porque acha que o mundo espiritual vai te proteger de tudo e de todos. E não é bem assim. Já começa por aí que não é bem assim. A gente se evolui espiritualmente para a gente poder ter entendimento das palavras que o universo manda para a gente, dos recados que vêm aí do mundo astral, né? Como a gente deve conduzir tudo isso. Porque se fosse assim, nenhum pai de santo, nenhum mestre reikiano, ninguém ficava doente, não tinha problema com conta bancária, não tinha problema de desemprego, não tinha nada disso. E todas as pessoas dentro da espiritualidade, elas têm a sua parte terrena.
Então, o Reiki, o que ele vem fazer com a gente? Ele vem ajudar a gente a evoluir tudo isso. Independente da religião que você tenha. Seja da Umbanda, do Candomblé, seja kardecista, seja católico. Eu já fiz curso até para evangélico e virou reikiano, né? Assim, se transformou e teve um outro ritmo de vida, né? E assim é. E o que é o Reiki? O Reiki ele é um sistema que a gente vai trazer a cura através das nossas mãos, mas de uma forma muito simples, né? Não sei se vocês já ouviram falar da Mahikari ou da Messiânica, que eles fazem a cura através das mãos também, com a imposição das mãos, levanta a mãozinha em forma de concha e passa a energia para a pessoa, para que ela se transmute, para que ela, perdão, gente, para que ela consiga transformar aquela energia que está estagnada, né, aquela energia que está parada, numa energia boa, numa energia positiva, numa energia que ela consiga transformar isso. Para algumas pessoas precisa de mais tempo e para outras um pouco menos, porque cada pessoa é um ser único e cada um tem aí, às vezes o problema não é uma doença física, é uma doença emocional, algum trauma que ficou lá dentro em algum momento na infância, na adolescência, ou a perda de um casamento, a perda de um emprego. Então, cada um tem que buscar a sua cura. Agora nós vamos falar de curas, não só de curas físicas, mas de curas emocionais. Que foi diferente quando a gente estava falando de tarô, e eu mencionava os florais e falava assim, nossa, a gente vai curar isso, aquilo, ou quando a gente falou um pouquinho de acupuntura, de aurículo, e vamos falar de doenças físicas, e assim foi indo. E o Reiki, ele faz o quê? Ele traz a energia do universo junto com a nossa e transforma isso para uma energia única. Tanto que, assim, o que significa a palavra Reiki? O Rei quer dizer a energia do universo. Então, a energia que vem lá do céu e entra pela cabeça da gente, onde seria a moleirinha do bebê, né? O que é a nossa energia vital e ela vai sair pela palma da nossa mão. Quando a gente põe a nossa mãozinha em forma de concha, a energia passa por ali e essa energia vai transformar primeiro quem? A gente. Porque o primeiro princípio do Reiki é a gente cuidar de nós mesmos. É a gente curar a nós mesmos. Continuo dizendo, nem sempre doenças físicas, mas doenças emocionais. Então, o que ele vai trazer para a gente? Uma harmonização interna muito grande, um equilíbrio muito grande. Vai fazer com que a gente se encontre, comece a encontrar respostas que estão dentro da gente e que nunca ninguém conseguiu nos dar. Por esse ou por aquele motivo, seja quem for, né? Um médico, um psicólogo, a mãe da gente, a avó, ou quantas vezes a gente teve dentro do terreiro, dentro de uma mesa espírita e ficou faltando algumas respostas. Por quê? É o que eu estou falando, às vezes a espiritualidade, ela não dá tudo de mão beijada pra gente, é a gente que tem que ir buscar. Às vezes a gente fala assim, eu vou lá num terreiro de Umbanda, Candomblé, ou numa mesa espírita, e vou esperar que a entidade diga tudo pra mim. Aí a entidade vira e te dá um toque. Te fala alguma coisa muito sutil, né? Fala assim, você já pensou em olhar a vida por esse ângulo, ou desse jeito, ou daquela maneira? E você fala, caramba, eu fui lá e não me deram a resposta. Às vezes até te deram, mas você não conseguiu enxergar, você não conseguiu ouvir, ou entender o que aquela entidade quis te dizer. E o Reiki te traz o quê? Essa sutileza de você começar a entender as coisas de uma maneira mais sutil, de uma maneira que nada precisa, às vezes, vir tão escrachado. Muitas vezes as coisas vêm nas entrelinhas, aquela coisa de que Deus escreve certo por linhas tortas, né? Às vezes ele escreve por caminhos tão diferentes e a gente não entende. E o Reiki, ele vai te trazer tudo isso, né? Então o Reiki, ele vem trazendo essa energia pra gente, ele vem transformando tudo isso, né? E vai transformar
você em primeiro lugar. Chegou uma pergunta aqui da Mari. Mari, obrigada pelo carinho, grande beijo, minha flor. A Mari conta aqui que ela tem uma curiosidade de saber se o reiki é como um passe de centro kardecista. Mari, eu não posso dizer que é igual, mas eu posso dizer que é um passe parecido. Porque assim, no centro kardecista, até onde eu tenho conhecimento, para a pessoa estar administrando um passe, ela tem que estar com um guia de luz ao lado dela, né? É esse guia quem vai estar ministrando esse passe. No reiki, assim como no reiki, como na Mahikari, como na messiânica, é você e Deus. A diferença, sim, do reiki para a messiânica e para a Mahikari é que a messiânica e a Mahikari têm conotação religiosa e precisa de uma medalhinha. Sem a medalhinha você não consegue transmutar a energia. No kardecismo, você precisa do teu guia junto com você, né? Da sua entidade de paz, da sua entidade de cura, para estar passando essa energia. A energia não é sua, é da entidade. No reiki, não. É você e Deus. E um detalhe que eu acho fantástico no reiki, diferente de todas as outras técnicas mediúnicas de passe, é que a gente não fica com a carga do cliente, do paciente, daquela pessoa que a gente aplicou o reiki. Porque quando a gente está num centro de umbanda, num centro espírita, e o caboclo vai lá dar o passe, o médium vai lá também dar o passe dentro do kardecismo, ele fica com a energia da pessoa, ele fica com a carga. Tanto que, principalmente dentro dos terreiros de umbanda ou candomblé, depois as pessoas, quando desincorporam, estão muito cansadas porque a energia delas foi muito sugada. No reiki, não. A gente passa a energia para a pessoa e a gente fica ainda com um pouco dessa energia, né? Vai bastante energia para ela e a gente está sempre se renovando. Então a energia reiki tem essa coisa gostosa que você não fica com a carga daquela pessoa. Com exceções, tá? Existem exceções de quando as pessoas estão muito, muito doentes. Vamos falar assim, uma pessoa com câncer, com AIDS, né? Pessoas em lugares de hospital, tudo. Então, às vezes acontece. Não é sempre, mas às vezes acontece. Mas via de regra, não. E você tem que estar consciente. Para o reiki, você tem que estar consciente de tudo que está acontecendo com você. Sempre. Então, essas são as diferenças aí da energia do reiki para as outras energias de cura. Todas funcionam, claro, todas têm o seu valor. Mas o reiki tem essa diferença. Espero ter aí tirado sua dúvida, Mary. Espero que tenha tirado dúvida de muita gente. A diferença da energia do reiki, da energia dos passes das outras religiões aí. Aproveitando aí um pouquinho, falando sobre religião, kardecismo, umbanda, candomblé, eu conheço vários casos, não um, nem dois, inclusive, tem a Natália, né, que eu sempre mando beijo, já mandei beijo para ela hoje. Ela fez o curso de reiki, já está aí se preparando para o Theramai, que é a evolução do reiki, já está aí crescendo como reikiana. Ela mesmo tem se mostrado, ela já até colocou o depoimento dela no nosso blog, lá no nosso site, do quanto ela já melhorou até mesmo, porque ela vem de uma família da Umbanda, e o quanto ela já evoluiu e as entidades dela. Então o reiki, ele também traz uma evolução para suas entidades independente da sua religião, né? Tem tanto a Natália como outros casos de outras pessoas que têm outras religiões e o quanto elas evoluíram dentro das suas religiões, assim. Então, o reiki, ele traz essa evolução para os seus guias, para as suas entidades. É muito bom para eles também. Desculpa, gente. E, tá bom. Como é que nasceu o reiki? Onde é que surgiu? Como é que vem? Porque tudo tem um começo, né? Algum lugar tem que surgir. Na realidade, o reiki é uma história bem bacaninha e eu acho bem recente e bastante interessante, porque sempre quando a gente vai estudar religião,
sempre é porque as pessoas estão em busca de Deus. Eu quero uma resposta espiritual, né? Eu quero que o universo faça algo por mim. E no Reiki acontece completamente o contrário. Você fala, como assim, Elisa? Você está falando de evolução espiritual e vai falar de coisas do contrário? Mais ou menos assim. O Reiki, ele foi redescoberto, né? No final do século XIX, né? Assim, no comecinho do século, finalzinho do século XIX, comecinho do século XX, né? Pelo senhor Mikao Usui. O senhor Mikao Usui, ele era uma pessoa normal, um japonês normal, que tinha uma loja de eletrônicos, né, no Japão. E ele estava passando por uma crise muito grande. E ele era shintoísta. E como todo bom shintoísta, como todo bom budista, no budismo, o princípio deles é você rezar até conseguir, né? Não é você reza e espera acontecer. Não, enquanto não acontece, você não para de rezar. E ele estava indo à falência na lojinha dele de eletrônicos. Isso em 1917. E até que ele chegou lá, foi ao Monte Furayama, né? É um monte que existe lá no Japão até hoje. Tem um mosteiro budista, né? Isso fica em Kyoto, no Japão. E ele ficou durante 21 dias meditando embaixo de uma goteirinha, né? E aquela gotinha de água caindo no centro da cabecinha dele, na moleira dele. E durante esses 21 dias ele ficou lá meditando, jejuando, só tomava sopa na hora de dormir, comidas leves, aquela coisa de quem faz jejum para buscar uma resposta de Deus, porque ele queria saber por que as coisas dele estavam dando errado, se ele estava fazendo tudo certo, né? O que estava acontecendo na vida profissional dele? Porque se minha vida profissional vai mal, se a minha empresa vai mal, eu vou ter problemas familiares, problemas com contas, com tudo. Então, ele foi buscar Deus para tentar salvar as coisas materiais dele. Não para salvar ele, ele sabia que ele estava em paz, mas o que ele estava fazendo de errado? E durante esses 21 dias ele ficou lá meditando e aos poucos ele foi recebendo a energia do Reiki que já existe dentro da gente. É uma energia que está aqui dentro. Então, o Reiki, ele não é uma coisa que foi descoberta, fez mágica e, nossa, apareceu o Reiki. Não. Foi um processo meditativo. O Mikao Usui ficou lá meditando e onde ele recebeu os 4 símbolos do Reiki e como passar isso pra gente. Porque foi dito para ele que ele iria precisar utilizar esses símbolos e essa cura energética porque o Japão ia passar por muitos problemas. E ele iria precisar curar muitas pessoas, né? E com isso ele foi se evoluindo, ele voltou e logo em seguida veio a guerra no Japão, né? A Primeira Guerra ficou devastado o Japão, tudo aquilo que a gente já conhece dos livros de história. E ele conseguiu montar um ambulatório de Reiki, tudo, e curar muitas pessoas para elas poderem se reerguer e reconstruir o Japão. Então, ele tanto que isso ele tinha, isso em 1925, ele aos 47 anos, ele já era mestre reikiano, tudo, e ele já tinha recebido o título de sensei, que é o título de maior alta que alguém possa receber no Japão, né? Que sensei é aquele professor, aquela pessoa assim, que é um mestre para as pessoas. E assim ele foi iniciando pessoas curando e conseguiu até mesmo montar um hospital de Reiki reconhecido pelo governo. Então, o Reiki ele foi redescoberto porque a gente tem essa energia dentro da gente. Tem uma perguntinha aqui da Fabiana. Fabiana, um beijo, obrigada pelo carinho. Né? A pergunta da Fabiana é a seguinte. Quando uma pessoa está pronta para ajudar a outra com o Reiki, se é uma pessoa iniciada, ela já está pronta para aplicar em alguém? Boa pergunta, Fabiana. A pergunta é, a partir do momento que você fez o curso todo, é um curso de um dia, né? E você foi iniciado pelo seu mestre reikiano, a partir daquele momento você está pronta para aplicar em qualquer pessoa, mesmo você ainda não tendo completado o ciclo de 21 dias, nós já vamos falar nisso mais para frente. Mas, no primeiro momento, você já pode aplicar.
Só que existe uma coisa que eu sempre deixo muito claro, Fabiana. Eu, Lisa, falo, olha, Fabiana, parabéns, você completou o curso, já te iniciei, você já está pronta para aplicar reiki em você e nas pessoas próximas a você. Aí você vira para mim, mas Li, eu não estou me sentindo segura ainda o suficiente. Eu falo, então, Fabiana, pratique os 21 dias, sinta essa energia em você. Se você sentir vontade, aplique em alguém. Se você não tiver tão confiante, pega uma plantinha, sabe aquela plantinha que está lá, morre, não morre, dou água, não dou? E aplique na planta. Porque a planta não vai mentir para você se a pessoa recebeu ou não a energia. Planta não fala, né? Então, porque você pode aplicar reiki na pessoa e você pergunta, e aí, você está se sentindo melhor? E a pessoa virar para você na maior cara limpa, assim, tô. Por mais que ela não esteja, porque às vezes aquela energia não foi suficiente para ela. Mas ela, para não ser indelicada com você, omite uma opinião. Então pegue uma planta e trabalhe com ela, vá trabalhando e veja o crescimento dessa planta. Né? Então eu sempre falo, essa situação, terminei o curso, estou pronta? Tecnicamente você está, emocionalmente quem sabe é você. Eu sempre deixo bem livre. Não precisa... Quem tem que se sentir segura é quem aplica, não quem recebe. Né? Então a gente tem que estar segura assim, não, eu estou pronta para aplicar, eu estou segura. Espero ter te ajudado, Fabiana. Espero que essa dúvida também tenha ajudado muitas pessoas. Gente, vamos para o intervalinho, vamos beber uma aguinha e daqui a pouco a gente já fala assim, sobre esse processo, como aplicar e como o reiki chegou aqui no Brasil. Gente, um beijinho, até daqui a pouco. Está no ar, pela Rádio Toques de Aruanda, programa Alquimística, com a terapeuta holística Lisa Cardoso. Oferecimento, Espaço Esotérico Alquimística, consultas de tarô e baralho cigano online e diversos cursos do segmento holístico. Acesse www.alquimistica.com.br. Voltamos já! के मतवाले काजल को मेरा सलाम जुल्फों के काले काले बादल को मेरा सलाम घायल कर दे मुझे. Voltamos, gente. Então, né, a gente fechou aí com a pergunta da Fabiana e vamos aproveitar essa perguntinha da Fabiana e vamos falar assim, como é que chegou aqui, né? Assim, começou lá no Japão, 1917, vem toda uma história, as coisas vão caminhando. E como chegou aqui no Brasil, né? No Brasil chegou recentemente, mas como? De que maneira? Na realidade, ele chega primeiro no Havaí, né? Onde, em mais ou menos 1920 e pouco, 30, né? Uma senhora no Havaí, a senhora Takata, ela tinha câncer, né? E os médicos já tinham dado por perdida, né, o câncer dela, tudo, até que ela começa a escutar as curas que estavam acontecendo no Japão, todos os milagres, porque desde 1922, quando já tinha sido fundado o Hospital de Reiki, as curas que as pessoas estavam tendo com o Reiki, a reconstrução das coisas, da vida das pessoas. E os médicos já tinham dado para a senhora Takata que ela não tinha mais muito tempo de vida. Ela chegou e foi embora para o Japão. Não tinha o que fazer. Eu não vou ficar aqui no Havaí curtindo esse câncer, não. Vou atrás da minha cura. Não importa como, se vai dar certo ou não, ela não sabia, mas ela foi. A fé dela era tão grande. E também, por ser shintoísta e acreditar e ter princípios budistas muito semelhantes, falou, não, é para lá que eu vou. Ela foi para lá, chegou no hospital de Sensei Usui e ficou lá. Isso em 1932, se eu não me falha a data. E ficou lá. E durante 6 meses ela recebia reiki 3 vezes por dia. E nisso ela foi aprendendo reiki. E além de receber reiki 3 vezes por dia de outras pessoas, ela se auto-aplicava. E 6 meses depois de muita luta, ela conseguiu a cura do câncer dela, né?
teve tratamento médico mais o tratamento espiritual, e ela conseguiu em 6 meses essa cura. Né? Essa é a história da senhora Takata, tanto que em 1938 ela se forma mestre reikiana, porque ela passa aí esses 6 anos no Japão estudando reiki, aplicando nas pessoas, fazendo laboratórios, se especializando nisso para trazer para a gente aqui no Ocidente. E ela vem trazendo, vem embora. Só que simplesmente acontece um caminho muito assim complexo para o reiki se difundir do Japão até aqui. Ele vai para o Havaí. No Havaí, as coisas vão, ela consegue montar um hospital também de curas reikianas, um ambulatório de reiki, curando pessoas, trabalhando, formando mestres, né? Ela deixa 22 mestres até em dezembro, quando ela vem a falecer, em 1980. E isso foi se espalhando pelos Estados Unidos, tudo pela Europa. E da Europa veio parar aqui, mas só veio chegar aqui em 1990. Então é uma coisa muito fresca pra gente, muito, muito recente, né? Enquanto é uma cura que existe desde 1917, só chegou aqui na década de 90. Então é muito fresco, por isso que tem poucas pessoas, assim, né, no tamanho desse Brasil todo, nós temos poucos mestres reikianos, pouco difundido, porque tem todo esse caminho. E eu, Lisa, conheço casos, já tive casos, né, de pessoas também com câncer, que diminuíram as sessões, conseguiram as suas curas, redução nas sessões de quimioterapia, né, e radioterapia, de no meio do processo de químio e rádio, o cabelo começar a nascer. Eu tive um paciente muito especial, que era uma pessoa que é renal crônica, né, sofria dos rins, fazia hemodiálise, e ele estava para perder a fístula, que é a cânula que passa o maquinário para a pessoa limpar o sangue e tudo. E essa pessoa estava para perder essa fístula, e depois de muito reiki, foi assim, um dia intenso de reiki. Acho que aquele dia eu apliquei reiki nessa pessoa umas 4 vezes durante o dia. Entre um paciente e outro, ele ficou no consultório e eu fui aplicando reiki, e a fístula dele diminuiu, as medicações diminuíram até ele fazer o transplante dos rins e receber os 2 rins e o pâncreas. Então ele teve uma evolução muito grande em muito pouco tempo. Então tem casos assim muito, muito grandes. Tem um caso bacana para contar de um Parkinson com acupuntura e reiki. Então, assim, o reiki, ele traz curas muito bacanas de situações que os médicos já estão assim, falar, não tem mais para onde ir, né? É só aquilo. E o reiki, ele traz isso para as pessoas sem ferir, muito pelo contrário, favorecendo elas e crescendo elas espiritualmente, né? Emocionalmente, tudo isso. Então é todo um trabalho que ele chegou muito tarde aqui no Brasil, né? E a gente está aqui para quê? Para mostrar toda essa energia, todo esse trabalho, toda essa cura. E só quem faz o reiki, quem participa do reiki, quem pratica o reiki, sabe contar quais são as suas experiências, né? Então é uma experiência muito bacana. Chegou a pergunta aqui do Bruno, vamos lá. Oi, Bruno, um grande beijo para você, né? Ele perguntando como é que acontece o processo de iniciação, o que acontece, né? Então vamos falar, nós já íamos entrar nesse assunto. O que precisa para se tornar um canal de reiki, né? A gente chama de canal de reiki. Primeiro você precisa de encontrar um mestre reikiano, aquela coisa assim, bem simples. E é uma forma fácil e muito, muito simples, porque é um curso de um domingo, né? É um domingo tranquilo. Eu sempre faço um café da manhã bem gostoso para a gente já ir se entrosando, já ir conhecendo melhor as pessoas que a gente vai fazendo, porque eu sempre falo que é muito engraçado que cada turma de reiki sempre vem pessoas semelhantes, essas pessoas se atraem para fazer o curso de reiki. As pessoas que acreditam, como já aconteceu um grupo de evangélicos incrédulos, e veio outras pessoas também que era ateia, né, não acreditava em nada disso,
Então, é interessante como o reiki prepara as pessoas. Então, como é que acontece? Como é que começa a se tornar um canal de reiki? Primeiro que assim, o reiki, ele se divide em 3 níveis, né? Que o primeiro nível é o Shoden, que é o nosso próprio autoconhecimento, né? É um momento onde a gente vai se harmonizar e trabalhar muito a glândula do timo, que na nossa medicina ela é meio esquecidinha, é uma glândula que ela fica bem no meio do peito, né? Não fica porque o coração está à esquerda. Um pouquinho mais indo à direita, bem no meio, a gente tem um buraquinho, a gente tem uma glândula ali chamada do timo, que na nossa medicina ela fica meio esquecidinha depois que a gente faz 7, 8 anos. E na medicina oriental não, ela é muito importante porque é lá que estão as nossas emoções mais fortes, mais primárias, aquela coisa que a gente tem fé e acredita. Então, a gente vai despertar essa nossa reconexão com quem nós somos de verdade, né? Então, e a gente vai estar harmonizando essa glândula que está aí meio esquecidinha, vamos deixar assim, tá? Então, a gente vai aprender toda a história do reiki, como ele veio, como a gente vai iniciar, como a gente pratica, como a gente se fortalece aplicando o reiki, né? O que a gente fortalece o outro e respostas nossas pessoais, que eu falei lá no comecinho do programa. Depois, no nível 2, a gente chama do nível de Okuden. O que o Okuden faz? Ele aprofunda o nosso autoconhecimento e é aí que a gente vai começar a trabalhar os nossos problemas de saúde física, mental, material. A gente vai trabalhando outras glândulas, outros hormônios, principalmente a tireoide, vai trabalhando a nossa parte de comunicação e assim vai. Já no nível 3, né, a gente vai... Perdão, gente. No nível 3, que é o que a gente já chama de mestre interior, né, a gente vai fazer o quê? A gente vai começar a olhar mais para as pessoas, ver elas de uma outra forma, né? Que é o Shipden. A gente começa a ver de que maneira, o quanto a gente tem que olhar pelo próximo. Eu, Lisa, fiz um propósito, né? Porque depois do reiki, tem uma outra técnica, que é a técnica chamada Karuna-ki Teramai Reiki, que é a evolução do reiki. No reiki nós temos 4 símbolos, e o símbolo de mestrado, que é o nível que a gente chama de 3A, que é o nível para mestre, para pessoas que querem ser mestres e passar essa energia adiante. Eu, Lisa, fiz um propósito, porque o Karuna, né, eu vou falar um programa sobre ele, mas só para vocês já terem uma ideia, o Karuna ele já é a evolução do reiki e ele já vai aprofundar esses próximos níveis. Então eu, Lisa, só vou estar a partir desse ano, eu fiz um propósito que eu vou dar o reiki e do nível 2 para frente eu vou estar iniciando as pessoas no Karuna, que foi descoberta muito mais fresquinho, no começo dos anos 2000, 2002, né, uma coisa bem mais fresca e que está aí para melhorar. Então, como é que funciona dentro do curso? Né? A gente tem o curso, é ensinado tudo isso. No dia do curso, você aprende como se aplicar, como aplicar nos outros, e o que o mestre reikiano vai fazer dentro desse ritual de iniciação? Ele vai colocar nas suas mãos, no chakra da coroa e no chakra do terceiro olho, símbolos para você. No primeiro nível, ninguém recebe símbolo nenhum escrito no papel, mas você vai receber no chakra da sua coroa, no seu chakra frontal, nas suas mãos, na sua nuca e no seu coração. Vão estar sendo colocados símbolos que a hora que você chamar o reiki, você já vai estar transformando essa energia para você e para o próximo, né? E tá bom, Lisa, você faz tudo isso, e aí, agora? E agora? Primeiro você vai passar por um processo de purificação de 21 dias. Lembra quando eu falei lá no comecinho que o Mikao Usui ficou 21 dias meditando em cima da goteirinha, né? E ele passou esses 21 dias meditando, se encontrando com Deus, com o universo, blá, blá, blá.
Esses 21 dias é a mesma coisa, é pra gente se encontrar, se interiorizar, se encontrar com o nosso eu interior mais profundo, com o nosso Deus interno, com os nossos deuses externos, e a gente se purificar. Tanto que existem mestres reikianos que são radicais e falam, olha, não coma os 5 Cs do reiki. Quais são os 5 Cs? Chocolate, carne vermelha, café, chamate, cigarro. E também tem esses são os não comem. Lisa, eu acho que ninguém deve ser radical, né? Tem que moderar. Eu vou falar para uma pessoa, ela é fumante, ela tá vindo pro reiki para tentar se purificar. Ela fuma 3 maços de cigarro por dia. Eu falo, olha, fulana, você vai passar 21 dias sem fumar. Coitada, a pessoa vai surtar. Se ela morar no prédio de 15 andares, o 15º é o céu para ela. Eu falo, olha, vamos lá, fulana, vai diminuindo, não precisa parar de vez, porque é muito difícil a gente desapegar de determinados vícios. Isso vale para os chocolatras, vale para os carnívoros, e assim vai. O que eu falo que é proibido? Aí é proibido mesmo. É o álcool, a carne de porco e o camarão, né? Por quê? O álcool, a gente sabe, ele mexe com todas as nossas energias, ele nos deixa alegre, feliz, tudo isso, ou às vezes não, né? Tem gente que fica deprimida, assim vai, então o álcool ele abala demais as nossas energias. O camarão, o que acontece? Ele é o lixeiro do mar. Ele come todos os restos que estão lá, então ele tem uma energia muito densa, e aquela energia fica muito tempo para digerir dentro da gente. E a carne de porco, muitas vezes ela também tem essa energia muito densa, então a gente tem que tratar elas de maneira diferente. Com a carne vermelha, eu sempre falo, gente, você não consegue ficar sem comer carne de maneira nenhuma. Um bife por semana você não vai morrer dentro do processo de purificação. E a carne moída, eu sempre falo que está liberada, porque ela digere muito rápido. Então, tem esses procedimentos que a gente vai fazer no processo de 21 dias de iniciação e dos 3 dias antes do curso, que são 3 dias de purificação. Chegou uma pergunta aqui da Ednete, do Rio. Ednete, um grande beijo. A Ednete conta que ela há 5 anos já fez o Reiki 1 e que de uns 2 anos para cá, ela acha que o Reiki dela deixou de fluir, né? Se isso pode acontecer, é uma questão de prática. Bem, Ednete, primeiro que é aquela coisa, né? A gente sempre fala, o Reiki ele tá 24 horas à disposição da gente, né? É só a gente levantar a mão, fazer Reiki, 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 que a mão vibra, né? Eu acredito que você esteja numa questão aí, talvez, vamos por assim, meio enferrujadinha. Eu daria de sugestão, minha flor. Tem 2 sugestões, né? A primeira, refaça o seu processo de 21 dias. Né? Será que não está precisando passar por um processo de repurificação? Às vezes a gente está com pepinos tão grandes que a gente não está conseguindo se desligar. E às vezes uma autoaplicação não está dando muito certo, não tá sendo suficiente. Então faz um propósito com você e faz o processo aí de purificação dos 5 dias, dos 5 Cs, das abstinências, essas coisas todas, que vai te reencontrar. Ou tenta buscar o seu mestre reikiano e pede para ele te reiniciar. Às vezes, não que seja necessário, mas às vezes a gente está precisando, a gente passa por processos na vida da gente, que às vezes a gente pode estar precisando que o nosso mestre nos dê uma luz, bater um papo com ele, ver o que pode fazer, ver se vale a pena ele te reiniciar algumas situações. E, olha, eu acho que todas as pessoas que eu reiniciei, o reiki dessas pessoas acabaram ficando mais forte, sim. E tenta buscar a evolução dele, né? Faça o processo dos 21 dias, faça o Reiki 2 ou faça o Karuna. Eu te convido, já que você já é reikiana nível 1, tô com uma data marcada aí para dia 10 de junho para um Karuna 1, que já vem os 3 símbolos do Reiki 2, mais 3 símbolos do Karuna, que tem uma evolução aí muito grande. É um domingão, do Rio aqui é um pulo, né? Assim,
vale a pena, esteja convidada ou converse com o seu mestre reikiano, vê o que ele pode fazer para te ajudar, mas tenta pelo menos fazer o processo de 21 dias e depois me conta. Um grande beijo, Dinete. Espero ter te ajudado, minha flor. Né? Então, assim, dentro dessa evolução do Reiki, o que acontece nos rituais é isso. A gente tem o curso de como a gente faz, a gente já se auto-aplica no próprio curso para quê? Sabe isso que a Dinete falou assim, parece, acho que deixou de fluir, sabe? Não tá dando liga, né? Assim, porque antes parecia que eu falava Reiki e a minha mão fluía. E no dia que a gente faz o curso, a gente já se auto-aplica para sentir a energia, porque a gente vai harmonizar cada chakra fala com a gente um sentimento, cada pessoa tem um sentimento diferente daquela energia que está armazenada, daquele sentimento que está armazenado dentro dela, né, de cada um de nós somos seres únicos, e a gente já aplica Reiki em alguém, né, a gente escolhe no dia alguém, a gente já aprende a impor as mãos, a sentir, aquela pessoa recebe o Reiki, recebe a energia daquelas pessoas, a gente troca Reiki. Então, é um domingo muito gostoso e sem muitos segredos, assim, é uma prática muito simples, né? É isso que faz do Reiki uma prática muito simples, porque você, né, não precisa, você só precisa de você ter sido iniciado, levantar a mão e aplicar o Reiki. A gente eu falo que tem algumas coisas que são meio incongruentes, né, nas literaturas. A gente fala que de preferência não use peças de metal, tipo anel, cordãozinho, não sei o que, blá blá blá. Só que se o primeiro princípio fala que o Reiki está disponível para você 24 horas do dia, todos os dias, se você não estiver sentindo bem, você aplica em você do jeito que você está. Sempre de preferência lavando as mãos, tudo, mas às vezes não dá. Então o Reiki ele tem essa facilidade de que ele tem essa disponibilidade, essa disposição para você o tempo inteiro. Então o Reiki ele é uma técnica de autocura muito grande, né? Ele traz essa coisa boa da gente conseguir se autocurar, conseguir respostas para a gente mesmo. Então, é uma prática rápida, num primeiro momento. A gente vai aplicar de 3 a 5 minutos em cada ponto, em cada chakra da gente. Então, rapidinho a gente tem uma melhora muito grande. A gente consegue se purificar e ajudar a família toda. Pessoas com depressão, pessoas com melancolia, alcoólatras que queiram estar se curando, pessoas que falam assim, não, eu preciso ajudar a sair de determinados vícios, então as pessoas saem dos vícios, elas buscam esse caminho, e eu conheço casos de pessoas que no Reiki 1, né, assim, ela estava no metrô, mora aqui em São Paulo, e tomou uma cacetada, assim, na costela, e ficou com a costela doída, toda machucada, e ela curou a costela dela, com ela mesma se auto-aplicando no processo de 21 dias. Então, assim, todos nós temos curas com o próprio Reiki. Eu sempre falo, eu sou muito suspeita para falar do Reiki. Talvez a Edinete possa contar aí pra gente, que ela já é reikiana, né, e deve ter tido as suas melhoras, os seus encontros, e ter curado muitas coisas ou situações, às vezes, em casa, porque quando a gente está se auto-aplicando o Reiki, a energia do Reiki, ela é tão grande que ela consegue atingir um raio de 1 metro a 1,5 metros de distância. Então, as pessoas que estão ao nosso redor, elas também recebem Reiki. Então, é muito bom, porque mesmo que a pessoa não, aspas, não queira receber o Reiki, ela vai estar recebendo indiretamente. Então, a gente consegue transformar isso para o Reiki. É uma coisa muito boa, é uma transformação muito grande e muito simples, né? Até quando o Bruno colocou como é que funciona esse ritual, porque normalmente a gente está acostumado a ter trabalhos de cura, de espiritualização tão complexos que precisa de tempos de práticas, de estudo, disso, daquilo, e quanto
No Reiki, não. Em um domingo, a gente passa o domingo aprendendo o Reiki, aprendendo o que transformar em cada chakra, porque cada chakra, né, nós vamos estar falando dos 7 chakras principais. O chakra da raiz, que está lá na base, que a gente já falou sobre ele, né? Lá no Buda Lahara, o chakra que tem as nossas informações de base, de nascimento, a gente vai estar falando dele, o que ele tem de bom e de ruim, como transformar, até o chakra da coroa. Então, a gente vai aprender que doenças estão agregadas a esses chakras e como transformar tudo isso. Com o quê? Com a energia do Reiki, que é uma energia que está dentro da gente. Então, porque às vezes, sabe aquela situação de pessoas que falam e não dizem nada? Né? Sempre tem alguém que fala e não diz nada. A gente fala o quê? Que ela tem problema onde? Na garganta, no chakra laríngeo. Então, ela precisa de quê? De muito Reiki no chakra laríngeo. Para quê? Para aprender a se comunicar. Para aprender a verbalizar as coisas. Né? Então, é lá que a gente vai trabalhar. Tem pessoas que morrem de dor de estômago. Né? Aquela coisa assim, o ar que ela respira dói o estômago e tem gente que tem estômago de avestruz. Como é que pode? Né? A pessoa, como é que pode? Às vezes são irmãos e gêmeos. Aí você fala assim, é impossível um negócio desse. Então ele tem que trabalhar o quê? O sentimento das emoções, o chakra do plexo, onde estão armazenadas informações de sentimento, a raiva, a saudade, o amor, tá tudo aqui, né? A região onde a gente tem mais órgãos dentro do nosso organismo. Então tem milhões de emoções aqui dentro bombando, fervilhando. Então o que a gente vai aprender o quê? A desintoxicar o quê? O chakra do plexo, né? Então, assim que a gente vai aprendendo durante esse domingo, tudo isso, e depois, no final do curso, vem a iniciação. Como eu falei, o mestre reikiano vai estar colocando no seu chakra da coroa, que é onde entram todas as nossas energias do astral, né? Eu falo que fica bem na moleirinha do bebê, né? Onde é a moleirinha que a gente tem que tomar cuidado. Depois é colocado os símbolos no seu terceiro olho, na nuca, bem na primeira e na segunda vértebra da coluna, né? Ali tem bastante informação armazenada, nas nossas mãos e no nosso coração. E a partir daí você sente toda uma energia entrando, é feito todo um trabalho, uma ritualística muito bonita. Cada pessoa tem uma emoção, né? Tem pessoas que conseguem ver quem é o seu guia espiritual, quem é o seu mentor, né? Cada um vê ele de uma determinada maneira, cada um tem uma reação, cada um tem um sentimento muito forte, isso varia de pessoa para pessoa, então é uma emoção muito ímpar, né? E em cada iniciação, em cada evolução que a gente vai passando pelo Reiki, os sentimentos são diferentes. Em cada situação que a gente vai passando, e elas vão se tornando mais fortes. E o melhor de tudo, depois você faz o nível 1, você está pronto para aplicar em você e a pessoas próximas. Né? Planta, nos bichinhos, nas crianças, na mãe, no pai, no avô, em todo mundo. Do nível 2 para frente, a gente já aprende técnicas de mandar reiki à distância para as pessoas que a gente conhece, através de algumas técnicas. Do nível 3, a gente consegue mandar reiki para o universo, para o planeta todo. Então, assim, é uma bênção muito grande que a gente tem. Ela está dentro da gente. É só conhecer um mestre reikiano. Ele vai lá, ele aperta o botão de liga em você e você começa a fluir essa energia reiki, trabalhar ali em você e a todo mundo que está ao seu redor. Né? Chegou aqui uma frase do André. Oi, André, obrigada pelo carinho. Eu é que te agradeço, né? O recadinho do André tá assim, muito obrigada pelas informações de hoje. Né? Opa, só um minutinho que chegou aí. Espera só um minuto, gente, só um pouquinho. Né? O André fala, obrigado por tudo de hoje, né? E que tá muito feliz, André. Eu que fico feliz de você ter gostado muito do programa. Vem fazer o reiki domingo aqui com a gente, que eu falei no comecinho do programa. Quem fizer a matrícula hoje, quem efetivar a matrícula todinha hoje, fizer o pagamento hoje, em vez de R$125, eu dou a apostila e o curso sai só por R$100. Então,
Venham, gente, venham se dar. Esse é o maior presente e o maior investimento que vocês podem se dar. Vocês podem ter certeza e depois vocês vão poder contar para muita gente. Né? Tem uma perguntinha aqui do Marcos. Marcos, eu hoje, pelo meu motivo de saúde, eu não vou estar abrindo o jogo, mas faz um favor, Marcos. Eu tô de repouso até segunda-feira. Entra no site, manda sua pergunta, que até segunda-feira eu já respondo. Tá? Hoje infelizmente eu não vou abrir, porque como todos sabiam, eu estava de cama e eu vim aqui só para apresentar o programa hoje para vocês, mas eu vejo isso com todo carinho para você sim, Marcos. Manda para mim lá no formulário, tá lá no site, no alquimistica.com.br. Preenche todos os dados e eu respondo a pergunta para você até segunda-feira. Tudo bem, meu querido? Eu vejo isso para você com todo o carinho do mundo. Vai ser um grande prazer, tá? E te convido também para fazer o reiki, viu, Marcos? As coisas mudam, inclusive dentro de casa. A gente muda tanta coisa com a família da gente. A gente muda muito, muito, muito. E muda com as pessoas que estão ao lado da gente. Gente, muito obrigada por todo o carinho de vocês. Espero que vocês tenham gostado bastante de saber o que é o reiki. Num outro programa eu falo sobre o Teramai, que é a evolução do reiki, que é uma descoberta também fantástica. Hoje a gente vai estar falando de mais símbolos, de mais transformações, de mais evolução espiritual aí, sem grandes mistérios, de uma maneira fácil, simples, né? E que a gente pode estar curando a gente em primeiro lugar, porque a gente só pode querer também ajudar o outro quando a gente está de bem com a gente. A gente não pode querer curar o mundo quando a gente não está curado, né? Então vamos nos curar para a gente poder curar o mundo também, para a gente poder curar o mundo, nem que seja o nosso mundinho dentro de casa. Se a gente já ajudar a gente dentro de casa, pertinho da gente, já são menos pessoas que precisam de ajuda. A gente não pode esquecer que o nosso próximo pode ser nosso pai, nosso marido, nossos filhos. Então, não precisa ser o próximo lá da rua, né? E como eu recebi essa semana do pessoal falando isso, Camila, obrigada. E muitas melhoras para Dona Lelé. Dona Lelé, a gente já está mandando reiki para Dona Lelé também, viu, Camila? Um grande beijo. Né, e como a Camila mesmo mandou um textinho, eu vou até resumir, falando que a gente sempre fala, né, de fazer a caridade, de ajudar o próximo, né? E no texto, que eu não sei de quem é o autor, falava o seguinte, que dar um prato de comida é muito fácil, e é mesmo, dar um prato de comida é muito fácil. Agora, a gente fazer a caridade, fazer com que a pessoa entenda essa evolução espiritual, porque muitas vezes elas vêm buscar ajuda dentro de casas de Umbanda Candomblé, dentro de casas espíritas, através do tarô, do baralho cigano, e muitas vezes a gente mostra o caminho de uma forma e a pessoa não entende. Então essa é a forma mais difícil de fazer caridade. Então as pessoas, nós espíritas, né, vou me colocar junto com todo mundo aí, a gente faz a caridade e a parte mais difícil é fazer com que as pessoas entendam essa caridade, né? Então dar um prato de comida é fácil. Então se evoluam espiritualmente e entendam que a caridade é um conforto muito grande que a gente tem que dar para o nosso próximo. Entender, nos evoluir, fazer a caridade com a gente, em se evoluir espiritualmente, crescer como pessoa, como ser humano, crescer como entidade religiosa, como espíritos de Deus que está aqui à Terra para trabalhar, né? A gente veio aqui para isso, e poder ajudar o nosso próximo, né? Eu sempre indico o caminho do reiki, porque primeiro a gente faz a caridade com a gente, depois a gente começa a fazer a caridade com todos os próximos que estão próximos da gente. Gente, muito obrigada por mais um programa. Continue mandando suas perguntas gratuitas, tá, gente? Que na medida do possível eu vou respondendo. É porque tem chegado muita pergunta, a gente continua sorteando algumas. Gente, mandem suas perguntas. Muito, muito obrigada pelo carinho. Um grande beijo. Fiquem com todos os deuses e deusas e namastê. Você ouviu
pela Rádio Toques de Aruanda, programa Alquimística, com a terapeuta holística Lisa Cardoso. Oferecimento: Espaço Esotérico Alquimística, consultas de tarô e baralho cigano online e diversos cursos do segmento holístico. Acesse www.alquimistica.com.br. के मत वाले काजल को मेरा सलाम, जुल्फों के काले काले बादल को मेरा सलाम।